A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí para mais uma lição, a nossa pré-aula da lição de número 6, Lições Bíblicas CPAD, com o título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Estaremos orando e logo em seguida estaremos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com cada um de vocês. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui e neste momento iniciaremos, ó Deus, a lição da Escola Dominical. Pedimos ao Senhor que fique conosco, nos orientando pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, nesse momento, vamos dar início à nossa lição. Mas, logo de antemão, eu quero repetir o que estou falando desde as duas últimas lições, que essa aula é apenas uma pré-aula. Ela não substitui a aula na sua igreja, na sua classe. Esta aula é apenas um apanhado geral, porque o ambiente de aprendizagem, o ambiente favorável à aprendizagem é lá na sua classe, onde as discussões geram debates que irão sendo aproveitados ali, conduzidos pelo professor da sua classe. Então, não deixe de participar da sua escola dominical aí na sua classe, na sua igreja. Tá bom, meus irmãos? E nesse momento também eu quero aproveitar e pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, ADK Luz TV, se inscreva no nosso canal. E os slides que eu vou usar aqui, assim como das lições anteriores e das posteriores, estarão disponíveis para você que quiser. Basta mandar o seu e-mail lá no direct do meu Instagram, o direct do Instagram pastor.jocinei, tá? Procura lá pastor.jocinei e bota lá o seu e-mail e eu vou entender que você está querendo os slides desta lição. E eu vou te enviar os slides desta lição. E o que mais, as lições mais que você quiser, é só você me falar que eu estarei enviando. Nas primeiras lições, nas 3 primeiras lições, se não estou equivocado, eu fiz também uma atividade pelo Google Form, pelo Google Formulário, né? E se você quiser alguma atividade no Google Formulário, tiver alguma ideia, sei lá, você pode falar para mim, mandar um e-mail, mandar lá no direct, que eu te respondo, tá bom? E eu conto com a participação de todos vocês aí no nosso canal. Amém? Vamos para a nossa lição? Bem, antes, deixa eu voltar aqui, parei um pouquinho. Antes, deixa eu só voltar aqui. Como eu falei, matricule-se na sua escola dominical, tá bom? Matricule-se. Agora, a nossa lição, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Bem, algumas palavras já. Santificação, ética, o que é ética? Tudo isso aí já tem na nossa lição. Sobre ética, se nós olharmos lá o terceiro tópico, lá no finalzinho do terceiro tópico, no terceiro subtópico, o que é ética? Né? Eu acho interessante começar por aqui, mas depois a gente vai repetir, tá? Aqui está dizendo o que é ética. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Então, ética seria o estudo da conduta, seria aquela noção do certo e errado, né, sobre os bons costumes. E então a santificação só vai acontecer na vida daqueles que são realmente comprometidos com a ética do Espírito. E qual é a ética do Espírito? São os bons costumes, o bom proceder, são tudo aquilo ligado até mesmo ao fruto do Espírito, tá? Mas vamos lá. O texto áureo dessa nossa lição: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todo e a santificação. Bem, uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte. Deixa eu passar aqui o slide para você. Olha só. O imperativo seguir, que está aí no texto áureo, é dioquete no grego. Significa, neste caso, correr rapidamente para alcançar o alvo. Então, esse seguir aí significa
correr rapidamente. Ou seja, é uma urgência. Encontrar. E seguir aí, gente, não significa você seguir um caminho e tal para encontrar alguma coisa. Não, significa você colocar uma certa força, uma certa energia para conseguir atingir o alvo de maneira rápida. Então, aí, neste caso, porque essa palavra aparece novamente lá em Filipenses, ela aparece em Filipenses, que é Filipenses 3, 12, 14, ela aparece sendo traduzida como prossigo para o alvo da soberana vocação. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo Filipenses? Então, essa palavra é traduzida como prossigo, como se fosse um alvo ainda a ser encontrado, a ser alcançado, mas lá no fim, sem pressa, né? Seguindo sempre avante, sempre adiante. Mas já aqui, o texto aos Hebreus nos traz um outro sentido, que significa correr rapidamente. Então, seguir a paz com todos. Então, a paz com todos não é você apenas manter-se de bem com todo mundo, falar com todo mundo, aquela pessoa boa praça. Não é isso não. É você ir atrás de relacionamentos que estão defeituosos, relacionamentos que foram estancados, quebrados. Você tem que ir atrás, se consertar, tentar consertar os relacionamentos que estão aí foram desfeitos, que por um motivo ou outro alguma coisa deu ruim e tal, e tem que ir atrás para tentar consertar. Então é isso aí que a palavra está falando, tá? Você ir atrás, tentar acertar o que está errado. Então, seguir a paz com todos. E a santificação. Então a gente vê que a santificação aí está atrelada à paz. Mas quando o escritor aos Hebreus continua, sem a qual ninguém verá o Senhor, está dizendo sem a qual. E nós temos aí dois substantivos, né? A paz e a santificação. Mas ele falou sem a qual, ele não falou no plural, sem as quais. Ele falou sem a qual. Por que ele falou sem a qual? Se referindo à santificação apenas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E sem paz? Pode ver o Senhor, porque ele falou sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas só é o seguinte, nós temos que ir atrás da paz. Nos esforçarmos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, ele escreveu, se for possível, né, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então nós temos que fazer o possível, irmos atrás, tentar. Mas só que ter paz com todos os homens, talvez não dependa só de mim, não depende só de você. Ter paz, às vezes, depende da outra pessoa. Então, vamos supor que nós queremos consertar algum erro do passado, queremos reatar um relacionamento que foi rompido, e nós vamos atrás. Vamos lá com o nosso coração aberto, pedir perdão e disposto também a perdoar. Mas se a pessoa não quer, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Nós fomos lá, tentamos ver, tentamos consertar, mas não deu. Então ter paz com todos os homens não depende somente da gente, depende também da outra pessoa. Por isso que seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque pode dar-se o caso de nós não conseguirmos ter paz com todos os homens. Então esse é o texto áureo, é a verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então a santificação, a gente pode dizer que ela é uma das tarefas, né? Tarefas é a palavra certa, uma das tarefas mais importantes do Espírito Santo. O Espírito Santo vai plantar em nós o caráter de Cristo, né? Vai nos tornar semelhantes a Cristo através da santificação. Ela é instantânea, porque a gente vai ver na lição que no momento que a gente aceita Jesus, nós passamos a sermos considerados santos, mas ao mesmo tempo ela é progressiva no processo de santificação do nosso crescimento espiritual. Bem, o objetivo geral, o aluno ser capaz de compreender o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Então o aluno ele tem que entender, depois dessa lição, que nós temos que estar comprometidos com a prática, com a ética do Espírito.
E objetivos específicos. O aluno deverá ser capaz de apontar a santificação no Antigo Testamento, também tinha santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e relacionar o exemplo de santificação à sua vida. Porque, afinal de contas, para que estudarmos sobre santificação? No final da lição, o aluno ele tem que colocar em prática em sua vida todos os exemplos e ensinamentos acerca da santificação que foram ensinados na lição, né? O nosso texto encontra-se em 1 Pedro 1, 13 a 23. Eu não vou ler o texto aqui, tá? Você pode pegar a sua revista e ler o texto, né? E já vou direto para a introdução no comentário, né? Mas antes eu vou passar no interagindo com o professor. Né? O tema da santificação, infelizmente, muitas vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa. Quando a pessoa fala de santificação, dá a impressão que a pessoa está perdendo alguma coisa. Já observou isso? Você já observou isso? Que às vezes as pessoas estão falando sobre santificação e parece que se santificar é um peso muito grande. É algo que vai ocasionar perdas incalculáveis na nossa vida, né? Então, muitas vezes, infelizmente, esse tema é desenvolvido numa perspectiva negativa e perde-se a glória e a beleza que o assunto reflete. Não, a santificação é um assunto belo, né? É glorioso isso aí. Então é preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele. Não há outra opção, não podemos dividir sua glória, pois Ele não a dá a outrem. Assim, santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Então, não, eu sou santo, né? Triste, emborrecido, zangado. Não é assim não. Isso não é santidade. Isso é besteira, né? Santidade é você viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus, mas com alegria, né? Com vivacidade, né? Quem experimenta o verdadeiramente o novo nascimento, não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Então, se você aceitou Jesus, experimentou o novo nascimento, o que você quer? Você quer viver de acordo como diz ali o Evangelho, né? Somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso. Não há como desejar nada inferior a isso. Então, a santificação é algo a ser desejado, a ser conquistado. Vamos lá agora, ponto principal, né? O ponto central. É preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a ética do Espírito. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Aí, em relação a isso, a gente para pensar. A Bíblia diz, sede santo, o Senhor falando, porque eu sou santo. A impressão que a gente tem é que Deus exige de nós uma santidade que seja igual a dele. E, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, é isso mesmo. Ah, mas Jocinei, quem vai conseguir ser santo igual a Deus? Realmente, ninguém consegue. Então, a santidade comparada à santidade de Deus, é uma coisa inatingível, é uma utopia. Então, por que a Bíblia, Deus exige de nós algo que é utópico, algo que nós não vamos conseguir alcançar? Bem, o fato é que a santidade de Deus está lá em cima. E nós estamos olhando para a santidade de Deus, estamos indo em sua direção, querendo também chegar lá. Estamos nós caminhando. Enquanto nós estivermos caminhando em direção à santidade de Deus, o que vai acontecer? Nós não vamos deslizar, não vamos sair do caminho, porque nós estamos indo na direção certa. Então a santidade de Deus é algo inigualável, infinita, mas nós temos que estar em busca de uma santidade que seja a de Deus, que assim a gente não vai cair nem para um lado nem para o outro. Eu até costumo dizer que tem muita gente que coloca o que a igreja diz, o que a igreja permite fazer, vamos assim falar, né? Como o alvo ser atingido, como o alvo ser atingido. Então a pessoa vai e fala o seguinte, não, a igreja fala que não pode fazer isso, eu não faço. Diz que tem que fazer isso, eu faço. Então eu estou bem. Se a pessoa olhar o que a igreja diz, o que a igreja fala, como o seu alvo, o seu ponto ou a sua meta de santificação, a pessoa vai se perder. Você quer saber uma coisa? Joga alguma coisa pro alto. Tô com coisa aqui. Joga pro alto pra você ver. Isso vai subindo. A física diz isso, né?
Vai subindo, vai subindo. Chega um determinado momento que vai parar. Quando para, começa a descer. Nós estamos indo para o alto. Tá? E a nossa santificação, o nosso alvo, não é o que a igreja diz. O nosso parâmetro de santificação não é o que a igreja diz. O nosso parâmetro de santificação não são as ordenanças, o costume, não é nada disso. O nosso parâmetro de santificação é o Senhor Jesus. É o caráter dele que nós temos que desenvolver em nossas vidas. E isso é algo que a gente tem que estar sempre indo em direção. Nunca vamos estancar a nossa chegada lá. Vamos estar sempre melhorando, cada vez mais melhorando. Então, Deus, ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15:4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, essa é a vontade de Deus. Nós temos que refletir esse parâmetro aí de santificação, esse caráter de santificação, no nosso modo de vida. Vamos estudar então, né, agora, o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Olha só o que diz Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então Deus, ele é santo por si próprio, na sua própria essência. Ele é santo. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a sério a santidade a sério. E eu pergunto, será que nós também levamos a santidade a sério? Bem, primeiro subtópico do tópico 1, a santificação no Antigo Testamento. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ao imundo para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Está em Levítico 10:10. Né? O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Como está em Ezequiel 22:26. Olha só. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Então, e de meus sábados esconde seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, o profano é aquele que está diferente. Ele não está aí, não faz a distinção. O que é puro, o que é sagrado, o que é imundo, ele não faz diferença. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Ele aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Aí está aí, primeiro Samuel 7:1, aí fala quando a arca chegou, né, na casa de Abinadab, e o seu filho Eleazar, né, foi consagrado para somente ele lidar ali, guardasse a arca. Então isso é separado do uso comum, ele não faria mais outra coisa, ele ia cuidar da arca, mas ninguém ia cuidar da arca, por isso ele foi consagrado para esse fim. Então, a ideia então de Kadash é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. E consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas e possessões. Coisas. Então a gente pode separar algumas coisas para o serviço de Deus. Eu botei aqui algumas coisas aqui para a gente analisar. Então vamos ver só. Então eu compro um instrumento musical. Eu botei 3 instrumentos musicais aí, um trompete, um teclado e uma bateria. Então se eu pego um instrumento e levo para a casa do Senhor e falo assim, ó, vai ser usado para a obra de Deus, para tocar louvores ao Senhor. Pronto, eu estou consagrando aquele instrumento ali para Deus. Aí depois, como é que eu posso pegar esse instrumento e ser convidado para trabalhar, entre aspas, em um clube? Já aconteceu isso comigo, na época que eu tocava. Para trabalhar num clube, em época de carnaval, tocar a marchinha de carnaval lá no meio do clube. Pessoas dançando e tal, com pouca roupa. Como é que eu posso usar esse instrumento que eu consagrei para o uso de Deus
e agora está num lugar como esse? Não, não posso. Isso aí é errado. Eu estou falando que isso acontece porque numa época que me chamaram, eu falei assim, não, eu não vou não. Você é bobo, rapaz, é trabalho, você vai lá para trabalhar, vai ganhar dinheiro, não tem nada a ver com igreja isso não. Não, calma aí. Tanto o instrumento é consagrado ao Senhor, como eu também sou consagrado ao Senhor. Nós lemos lá que pode ser pessoas também ou coisas. Outra coisa também que é consagrado. Os bancos na igreja, as cadeiras da igreja são consagrados ao Senhor? Sim, são consagrados ao Senhor, para uso de Deus. Então como é que eu vou chegar dentro da igreja, por exemplo, botar o banco lá, esticar minha perna, meu pé, em cima da cadeira? Isso não me pertence. Pertence ao Senhor. Se está dentro do templo, é consagrado ao Senhor. Como é que eu posso faltar com respeito em relação a isso? Outra coisa é o púlpito, né? É consagrado ao Senhor. É consagrado ao Senhor. Aquele local ali é consagrado ao Senhor. Aquela matéria ali, aquela madeira ali é consagrada ao Senhor. Então como é que eu posso, por exemplo, em época de eleição, chegar um político qualquer lá, um adúltero e outros adjetivos mais que não merecem serem falados aqui, e eu vou botar no púlpito para que possa usar do púlpito para falar para o povo? Não, aquilo ali é consagrado ao Senhor, não é qualquer pessoa que pode estar ali. E o templo, né? Aí está a Assembleia de Deus, a primeira Assembleia de Deus. E o templo? O templo também é consagrado ao Senhor. As paredes foram erguidas ali, sendo consagradas ao Senhor. Aquele local ali é santo. Como é que eu posso ver, em cima do púlpito, às vezes até acontece, de pessoas estarem mascando chiclete dentro do púlpito, dentro da igreja, às vezes sentados nas cadeiras de liderança? Como é que eu posso permitir que a pessoa entre vestindo qualquer coisa? Estou falando assim, estou falando de uma pessoa do mundo que chegou lá e tal, para ouvir a palavra, pode se converter. Estou falando de pessoas que já têm noção, que já sabem das normas, já conhecem o nosso Deus, quer entrar de qualquer maneira dentro do templo, dentro da casa do Senhor. É consagrado ao Senhor, né? Não é de qualquer maneira, né? Deixa eu voltar aqui. Né? Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, é dedicar ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Aí nós temos Levítico 27, 28 e 29. Olha só o que diz. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem de homem ou de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Então não poderia nem ser pego de volta. Então consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Por exemplo, Êxodo 28 e 3, que façam vestes a Arão para santificá-lo, ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Então aí nesse texto aí, nesse trecho aí, significa a mesma coisa. Ainda, primeiro tópico ainda, o verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária. Para os sacerdotes levitas, né, eles tinham que ser consagrados, né, e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, consagrar é uma exigência a ser consagrado dos sacerdotes e o tabernáculo e todos os seus utensílios. Então eu quero botar para os nossos dias, né? Trazer para os nossos dias. Então, além dos obreiros que trabalham na casa do Senhor, que foram consagrados para isso, o próprio templo e todos os utensílios, como eu falei aqui ainda há pouco, são santificados para o uso do Senhor. Bem, o terceiro subtópico, purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Então, tanto o termo taor como kadosh, ele significa que se aplica à santidade de Deus, tá? E não somente a santidade de Deus, mas também a santidade de todos aqueles que se aproximam dele, né? E se purificam de toda sorte de pecado.
campo semântico. O que significa campo semântico, professor? Então eu botei aqui a definição. Semântica é a ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um específico contexto. Isso aí é semântica. Então, aí está falando que Taor e Kadosh, eles pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, eles possuem os mesmos significados. Eles se aplicam à santidade de Deus. Eu estou botando assim as palavras que a gente quase não é do uso comum, porque às vezes na escola dominical algum aluno pode perguntar ao professor, o que significa essa palavra? Aí eu já estou me adiantando, tá? O termo grego equivalente a taer na Septuaginta é catarizo, tornar limpo, limpar, purificar, e a kadash, que é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. São só informações, né? Não tem muito o que falar aqui. Mas Septuaginta. O que é Septuaginta? Vamos lá. Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século 3 a.C. e também o século 1 a.C., primeiro século a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então essa aí que está falando aí é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, tá? A Septuaginta. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, ou ainda em algarismo romano, 70 em romano, né? L2X aí, algarismo é 70, né? Em algarismo romano, tá bom? Então, e por que tem esse nome? Porque dizem, né, que 72 rabinos, seriam 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam na tradução. E segundo consta na história, eles a traduziram em 72 dias. Por isso, a Septuaginta, tá? Então, se você vê aí Septuaginta, você fique sabendo que é isso aí, tá? Então, o termo grego que vale a taer na Septuaginta está se referindo a essa tradução da Bíblia, tá? Prosseguindo, encerrando o primeiro tópico, o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Então a santidade de Deus tem origem nele mesmo. E a nossa? Tem origem no Espírito Santo, né? O próprio Deus, né? Santificação no Novo Testamento. Nós vimos no Velho, agora estamos no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos. O que significa cognatos? Cognatos são palavras que têm etimologicamente uma origem comum. Então, santificação, santidade e outras palavras que têm a mesma origem são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Então, santificação é você estar semelhante a Cristo, semelhante ao caráter de Cristo e evidenciar em sua vida a salvação. Tá? Prosseguindo, a santificação é uma obra da Trindade, né? O Novo Testamento torna-se explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. Então, no Novo Testamento, as coisas que estavam apenas ocultas, implícitas no Antigo, agora no Novo Testamento se tornou explícita. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Em Mateus 28:19 mesmo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí aparece a Trindade sendo igualada em poder, glória e majestade. De modo que a obra de santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. 1 Coríntios 6:11 diz assim, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A gente vê aí a atuação da Trindade. Tem mais outro versículo ainda, 2 Tessalonicenses, não é a segunda, é a primeira, né? Não, 2 Tessalonicenses mesmo, 5:23, não, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23, tá a segunda aí, mas é a primeira. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo.
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em tudo aí está a participação da Trindade. Em 1 Pedro 1 e 2, né, a gente vê mais uma vez as três pessoas atuando na obra da redenção. Está comprovando que é realmente uma atuação da Trindade. Olha só, nós já falamos sobre esse versículo aí em lições anteriores. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A gente vê aí a atuação da Trindade, a pericorese aí da primeira lição. Segundo subtópico, natureza da santificação. Não há, no Novo Testamento, nenhum ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação. Não existe um ritual. Ajoelha aí, vou te dar um banho de azeite. Não existe isso. Isso existia no sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso é, quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Então, ela pode acontecer de maneira instantânea. 1 Coríntios 1:30 diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção. Então, quando você aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, ela muda de posição. Por isso, como diz no próximo slide, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, porque a pessoa que era um pecador, agora ele muda de posição, de pecador para santificado. De pecador para santificado. Isso ali é na hora, no exato momento. Não significa que a pessoa está livre do pecado, não, agora é santo e tal. Não, mas diante de Deus a pessoa já muda de posição. E então ela é instantânea. E vai também se transformar em uma obra a ser realizada no processo de santificação. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Então, olha só, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1 e 2, ele diz o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então eu quero destacar aí, quando diz santificados em Cristo Jesus, nós só somos santificados enquanto estivermos em Cristo Jesus, porque não é nosso, nós não temos esse poder, esse é um atributo divino, como já está escrito aí na lição, e nós não temos como nos santificar a nós mesmos, né? Então, nesse caso aí, a gente sabe que precisamos do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar o Senhor trabalhar. 1 Coríntios 3,16 fala que é a obra do Espírito Santo que habita em nós. Olha só como é que fala. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós, vai fazer com que nós consigamos entrar no processo de santificação. E 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. O próprio Senhor Jesus Cristo avisou até os seus discípulos na época que o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não conhece, mas ele disse, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e é ele que vai trabalhar, se nós deixarmos trabalhar em nossas vidas o processo de santificação. A santificação é uma necessidade, tá? A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Aí João 13,3 tem a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, pode ler lá. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. A criança nasceu, ela vai se desenvolvendo fisicamente e mentalmente. Mas isso também se aplica à vida espiritual. Olha só, em Hebreus 5, 12 e 13, olha só o que diz. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitar de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Embora o apóstolo esteja aqui, o escritor dos Hebreus, melhor dizendo, está chamando a atenção aqui da igreja, das pessoas, ele está aqui nos comunicando, nos mostrando que realmente a nossa vida espiritual
ela tem um crescimento. Tanto que aí fala que alguns era para ter crescido, né? Ainda estavam bebendo leite quando era para comer alimento mais sólido. Então isso aí mostra que existe uma progressão na nossa vida espiritual. 1 Pedro 2,2 também fala isso, ó. Desejar afetuosamente, claro, o primeiro versículo, 2:1, ele fala, deixando toda malícia, engano, fingimentos, inveja, desejar afetuosamente, como menino novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejar leite racional. A pessoa vai crescendo, tá vendo? Um leite, primeiramente, o nosso alimento é um pouquinho fraco, mas importante para o nosso estágio, né, ali de vida, mas a gente vai crescendo. Isso aí, de forma espiritual, é a mesma coisa. Mas só que o apóstolo Pedro ainda nos traz um alerta. O leite não falsificado. E existe muita gente por aí, eu já falei isso recentemente na congregação, muita gente aí se alimentando de coisa falsificada. Você viu recentemente, não muito longe, pessoas aí falsificando leite, colocando produtos no leite, que ao invés de trazer vida, pode trazer morte. A mesma coisa acontece no sentido espiritual. Muita gente está por aí comendo alimento falsificado, achando que é a palavra de Deus. Algo que tem amarrado muita gente ultimamente são essas palavras de efeito de Facebook, e vão surgindo muitas heresias que você ouve assim, você, meu Deus, o que é isso? E tem gente se alimentando disso aí, porque é mais fácil, né? É muito ruim ir para o culto de ensino, fica lá sentado e às vezes a palavra é para mesmo nos consertar, e as pessoas não querem mais isso. As pessoas não querem mais ouvir falar de pecado, ouvir falar que isso está errado e apontar o erro. A palavra do Senhor nos aponta o erro porque nos aponta para o céu, nos leva para o céu. Então as pessoas saem por aí comendo qualquer coisa, quando vê, está enfraquecido. E quando vê comer alguma coisa falsificada, você aí chega na congregação e você tem que estar dando alimento, socorrendo, para ver se aquele efeito passa logo, para que a pessoa torne a voltar a crescer. Então o apóstolo Pedro ele nos diz, desejar afetuosamente como menino novamente nascido, leite racional não falsificado, para que você possa crescer. Então há um crescimento, tá? Então existe um crescimento também na vida espiritual, como acontece na vida material, né? Deixa eu voltar aqui lá para a nossa lição, né? Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva, né? Ela acontece no mesmo exato momento, você sai de uma posição e vai para outra, por isso ela é posicional, mas ela também ao mesmo tempo ela é progressiva. Olha só o que diz em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Então, hoje não está muito bem, amanhã você vai melhorando, o Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, e você vai melhorando mais e mais, vai brilhando cada vez mais, vai brilhando, até chegar um dia, quando nós vermos o Senhor face a face, nós seremos como Ele, aí seremos perfeitos. Então, a gente vê que existe um crescimento aí também, um trabalho aí paulatinamente também, vai trabalhando de forma paulatina aí. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A gente vai sendo transformado, né? Aqui e ali, de glória em glória, de glória em glória. A gente vai sempre sendo aprofundado mais no Espírito, vamos crescendo mais, né? Até chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra. Então a santificação, ela ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5:7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então a vida cristã, ela é uma carreira, tá? Você está correndo, né? Tem até um ditado que diz que aqueles que estão correndo, né? Ele não olha para aqueles que o aplaudem, tá? Mas sim para a meta. Então o que acontece?
a gente sabe que nessa corrida da vida cristã, muitos querem nos impedir, como aconteceu com Gálatas, o apóstolo Paulo estava corrigindo, né? É uma carreira, a gente começa aqui e temos que chegar ao final. E tem uma coisa, gente, quando existe corrida, vocês assistiram a corrida de São Silvestre? Bom, aqueles bobões, né? Que entram, desculpa o termo bobões, desculpa aí, tá, gente? Mas, bom, aqueles para brincadeira, que não tá levando a sério, né? Não são atletas de elite, não estão levando a sério, entram lá de brincadeira, igual no evangelho acontece, muita gente entra de brincadeira, não, agora eu sou crente, né? São aqueles que entram de bobeira, né? Não vai chegar a lugar nenhum, tá? Vão de bobeira correndo, rindo, enfeitados, cheio de enfeites, cheio de adereços, né? Vão ali correndo. E tem aqueles que são os atletas de elite, aqueles que entraram para vencer mesmo, não entraram para vencer. E você é um atleta de elite. A vida cristã é uma carreira, mas você entrou para vencer. Então não precisa ser afobado, né? Não precisa ser afobado, sair correndo. Quando vocês assistem a São Silvestre, né? Acho que ano passado não teve, por causa da pandemia, mas quando tem a corrida de São Silvestre, as pessoas que vão correndo, elas correm, acho que vão vencer mesmo, elas não saem correndo igual desesperados. Às vezes tem aquele que sai correndo igual desesperado, vai na frente, e aqueles que vão atrás só mantendo o ritmo. Aí aquele que sai correndo igual desesperado, quando vê, cansa, os outros que vêm atrás, mantendo o ritmo, vêm e passam na frente. Então nós temos que continuar correndo, obedecendo a verdade, né? Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a vida cristã é uma carreira, né? A gente começa correndo, então mostrando aí a santificação é progressiva, né? A gente vai correndo, até chegar no nosso alvo. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus 12, 14, que foi o nosso textuário, seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação não é um tema secundário, não é algo importante, é algo importante para a nossa salvação, porque sem santificação ninguém pode ver o Senhor. Encerrando o segundo tópico, no Novo Testamento a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Agora, a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Então a fonte da santidade é o Espírito Santo. E o padrão, aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, o padrão é o Senhor. Ele é o padrão. É nessa direção que eu tenho que ir. Não naquilo que a igreja diz ou faz. Eu já faço tudo. Não. Está muito além disso as exigências de Cristo. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e ver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Nós já falamos sobre isso também. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. E o texto de 1 Pedro 1, 13 a 16, né, que está aqui também na nossa lição, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino e sacerdote, nação santa, está em Êxodo 19, olha só, eu botei parte do versículo aí, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então isso aí era atribuído a Israel. O que aconteceu é revigorado na igreja, agora é a igreja. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aquilo que era exclusivo de Israel, Pedro agora está dizendo que é nosso também. Tá? Nós agora fomos adquiridos por Cristo. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós agora somos sacerdotes, né? Fazemos parte do sacerdócio real. Nós somos uma geração eleita. Agora é conosco. Nós fazemos parte da comunidade de Jesus. Então a santificação tem que estar em nós também. Então o ensino de Pedro, né, o ensino petrino, o ensino de Pedro, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Então, olha a responsabilidade sua. Olha a minha responsabilidade. Nós temos que revelar o caráter de Cristo no nosso estilo de vida.
É uma responsabilidade, mas também um privilégio muito grande, né? Sermos portadores do caráter de Cristo aqui na Terra, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então Pedro está falando que agora eles pertencem a Deus, são sacerdócio real. Eles não podem mais viver praticando as coisas que outrora praticavam. E isso se vale ou serve apenas para os irmãos que Pedro estava escrevendo na época? Não. Essa carta aí é uma epístola geral e também vale para a nossa vida hoje. Nós também temos que ser norteados pelo Espírito Santo. Não dá para ficarmos mais praticando as coisas que praticávamos outrora. Agora não temos que ser diferente. Nós temos que aplicar a santificação à nossa vida, porque senão nós vamos perder o nosso tempo. Vamos levar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja e vamos para o lugar que nós não queremos ir. Continuando, uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, João 17, na oração sacerdotal, o Senhor falando com o Pai, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos santificados pelo sangue, Hebreus 9, 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, e somos santificados pelo Espírito. 1 Pedro 1 e 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós já vimos esse versículo anteriormente. Então, nós somos santificados pela palavra. E tem gente que não quer mais ouvir a palavra. E a palavra de Deus é verdade. E tem gente que prefere virar as costas para o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, a verdade que está sendo dita, e ir para qualquer outro lugar. Mas Pedro falou, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou se eles queriam sair, como alguns discípulos estavam abandonando por causa da palavra, Pedro falou: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então nós sabemos que somente o nosso Senhor, ele tem as palavras da vida eterna. A palavra que nos santifica. Também pelo sangue. O sangue do Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, ele nos santifica. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E também pelo Espírito. O Espírito Santo trabalha em nós, fazendo com que ocorra uma mudança na nossa vida. Mas uma coisa que eu repito é que nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe, tá? Porque ele não vai agir de forma compulsória, alheio à nossa vontade. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher. Podemos escolher deixar o Espírito Santo habitar em nós, mudar as coisas de lugar. Tem gente que canta aí, Espírito Santo, essa casa é sua, muda as coisas de lugar, alguma coisa assim. Então, nós temos que permitir que isso aconteça, tá? Podemos afirmar com Donald Gee que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Eu volto a falar, olha aí a nossa responsabilidade, que a vida de Cristo se manifeste no nosso caráter, na nossa vida, tá? Então, santificação é isso. Isso está muito longe de violência doméstica. Quanto que se dizem cristãos aí praticam violência doméstica? Quanto marido bate mulher, mulher bate marido, filhos são espancados, violência doméstica. Isso aí tem a ver com santificação? Isso aí é o caráter de Cristo? Mentiras. Gente, meu Deus do céu, quantas pessoas são mentirosas, até tratam e não cumprem, falam mentiras, palavrões. Tem gente que você conversa e quando você vê algumas pessoas em igrejas dando palavras, você fica até com medo. Meu Deus do céu, o que vai sair daquela boca? É uma boca que fala tanto palavrão, o que vai sair daquela boca? Conta-se, um amigo meu contava, que um rapaz teve oportunidade, mas ele estava muito feliz, né? O meu colega disse que isso foi verdade, né? Para mim é piada. Mas ele estava muito feliz que ele chegou no público, pegou o microfone: irmãos, eu tô salvo, graças a Deus, eu tô muito feliz. Aí xingou um palavrão: eu tô muito feliz. Aí xingou de novo: eu tô muito feliz. É porque aquilo faz parte da sua vida, do seu coração, e a boca vai falar que o coração tá cheio, né? Tem pessoas que falam palavrões assim direto, não só quando estão com raiva, brigando, né? Tem gente que
deixa escapulir palavrões quando está brigando, deixa escapulir palavrão quando dá uma tropeção, né? Isso aí não pode. O nosso caráter agora é outro. Intriga, gente fazendo mexericos, querendo provocar confusão. Isso aí não é mais das nossas vidas. Tá, vou abrir um parêntese. Vocês sabem quem foi esse Donald Gee aqui? Mosvelia? Ele foi um expoente do movimento pentecostal. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1891. E quando tinha 14 anos, se converteu. O seu pai morreu, ele era muito novo ainda, o seu pai morreu esqueci agora qual foi a doença, mas o pai dele faleceu, ele era muito novo ainda, tuberculose. O pai dele morreu de tuberculose. E ele se tornou um grande pregador, né? E aqui fala que apesar da trajetória de Gee nem sempre ter sido fácil, ela foi toda dedicada a propagar a palavra de Deus. Com a Primeira Guerra, o pastor foi trabalhar em fazenda no interior da Inglaterra. Lá começou a pregar em uma pequena igreja. Após a guerra, voltou para a sua cidade natal, com 27 anos, já casado e com 2 filhos. Esse inglês ele foi uma das personalidades que ajudaram a fundar a Assembleia de Deus na Grã-Bretanha e Irlanda. Ao todo, o inglês publicou 20 livros e tal. Então ele trabalhou muito, ele foi superintendente da Assembleia de Deus. Então ele que foi citado aqui, tá? Aqui está, né, o slide. Se alguém quiser depois eu posso passar, né? Vamos voltar para a nossa lição lá em cima, né? Abrir só um parênteses para você ver quem foi que o comentarista citou aí no comentário. Se o aluno perguntar, você diz que foi uma pessoa que trabalhou ardentemente pela igreja. Inclusive ele fundou na Inglaterra a Assembleia de Deus, por aí vai, né? Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Que coisa é essa? Vou voltar lá. Da violência doméstica, mentira, palavrões, intriga e mexericos. Então, uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você está manifestando em sua vida essas coisas aí, violência, mentiras, palavrões, intrigas, fingimentos e tal, obra da carne. Essa pessoa aí não tem o Espírito de Cristo. E como diz em Romanos 8:9, se ele não tem o Espírito de Cristo, ele não é de Cristo. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Versículos 15 e 16. Mas vamos lá, voltamos agora para aquela palavra do início. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos. Hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta, conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, como diz lá o título da nossa lição, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Essa ética do Espírito é a santificação. São características que vão nos assemelhar a Cristo, vão nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse processo é realizado em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter em nossa vida o padrão de conduta estabelecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de santidade segundo o padrão de Jesus. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Então nós sabemos o que é santificação, né? Ser separado para o uso de Deus. E a santificação tem a ver com muitas áreas das nossas vidas. A santificação tem que estar em todo momento, em todas as áreas do viver cristão. E ela é importante, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
E também ela é necessária porque através do caráter de Cristo sendo manifesto em nossas vidas, as pessoas irão glorificar o nome de Deus. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então a santificação é uma vida na plenitude do Espírito. Você viver sendo guiado, usado pelo Espírito. Não são regras legalistas. Não, porque as regras legalistas não levam ninguém para o céu. Quem leva é o Senhor Jesus. Mas quando a gente tem o Espírito Santo habitando na gente, quando a gente se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo, a santificação será uma marca, a marca de Cristo em nós. Então esta é a lição 6, a pré-aula, e que tudo que foi falado aqui possa servir de alguma forma para você e para as nossas vidas. Amém? Estamos assim então encerrando esta aula, e peço a você que, se tiver algum comentário a fazer, pode me chamar lá no direct do Instagram pastor.jocinei. Se você quiser os slides, também vai lá no Instagram pastor.jocinei, bote o seu e-mail e eu estarei enviando para você os slides via e-mail, tá bom? É de graça, não cobro nada, tá? Porque o slide já está pronto mesmo, né? Eu usei aqui, então você também pode usar onde você quiser, pode modificá-lo, botar aí do seu jeito. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas.